Prezados irmãos, boa tarde a todos. Antes de nós começarmos a palestra, eu quero mostrar dois livros na qual eu pautei a minha palestra e também indicar para os irmãos. Não sei se ainda editam, mas existe para vender em livrarias mais antigas e também em sebos. No Brasil, nós temos uma obra do pastor Ezequias Soares, que é essa aqui: Como responder às testemunhas de Jeová. Essa obra literária é uma das melhores que existem. E junto com ela, tem esse outro volume, chamado Provas Documentais. Então, aqui ele faz os comentários, e aqui ele coloca as evidências documentais de pesquisas, feitas para que você possa conferir as contradições das testemunhas de Jeová. Então é um livro que, se você puder adquirir, se você puder procurar e ainda achar, vale muito a pena. Eu não sei, pastor Natanael, se ainda edita esse livro da editora Candeia. Não edita mais? É uma pena, né? É uma pena. Mas você procure aí, ver se você encontra. E um outro trabalho que nós estamos fazendo também, e depois no final da palestra eu quero falar mais. Nós tivemos uma ideia, lá em São José do Rio Preto, de fazer um trabalho diferente. Percebendo que, e aqui vai a primeira informação, segundo as últimas pesquisas, a religião que mais cresceu em números percentuais no mundo atualmente são as testemunhas de Jeová. Demograficamente, ou seja, em número de pessoas, a que cresceu mais foi o islamismo, mas em percentuais, foram as testemunhas de Jeová. O trabalho deles é um trabalho maçante, insistente e que infelizmente tem dado certo. A última edição da revista Despertai, da revista Sentinela, eles editaram de cada edição 38 milhões de revistas. Você imagina, eles editam por mês mais ou menos umas 150, 160 milhões de revistas. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço para minimizar essa problemática? Aí eu e o presbítero Paulo sentamos, conversamos e criamos. Eles têm a Despertai, nós criamos a Vigiai, né? Que é um clone da revista Despertai, é um clone. A revista Vigiai. Essa revista é de distribuição gratuita. Nós fizemos o que nós aguentamos de fazer. Editamos 20 mil revistas, está marcado 10 mil aqui, porque era 10 mil. Aí o editor da gráfica, que é um pastor amigo meu, me ligou e falou, pastor João, é o seguinte, por mais R$2.500, o senhor faz outras 10 mil. Aí eu falei, pode fazer. Aí a minha mulher, quando ouviu isso no telefone, quase que eu fui pego, pastor Natanael Rinaldi. Mas aí eu apelei misericórdia para ela, falei, calma amor, Deus proverá. E eu trouxe um pouco dessas revistas aí. Se você quiser adquirir, me procure. Qual é a metodologia, qual é a ideia? Primeira ideia é usar esta revista para alertar os crentes, para avisar os irmãos que testemunha de Jeová não é evangélico. Porque é muito sedutor, no domingo de manhã, aquele crente que fica em casa dormindo e não vem para a escola dominical, ele vai ser acordado por uma visita. E essa visita vai chegar nele e vai dizer, bom dia, toda sorridente, alegre. Vim trazer para o senhor a palavra de Deus. E se o senhor quiser estudar conosco, vamos lhe ceder 2 revistas, um livro, uma Bíblia. Não, mas eu já sou crente. E ele vai dizer para você, então melhor, o senhor vai entender mais fácil ainda a palavra de Deus. E muitos crentes que não entendem que testemunha de Jeová não tem nada a ver com igreja evangélica ou com Bíblia, vai aceitar o estudo bíblico. E assim eles têm ganho milhares de pessoas. Como disse o pastor Ignaldo Hélio, muito bem colocado, nós temos quase 1 milhão de testemunhas de Jeová no Brasil, mas não são 1 milhão qualquer. Não é 1 milhão qualquer, é 1 milhão de pessoas que vão para a rua. É 1 milhão de pessoas que batem nas suas portas. Quer ver? Quem aqui já foi visitado por uma testemunha de Jeová? Levante a mão, por favor.
99,9% levantaram a mão. Ou seja, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. E essa revista é interessante, porque ela está branco e preto dentro, mas o meio dela eu fiz questão de fazer colorido. E o que tem aqui no meio? As contradições das testemunhas de Jeová, algumas contradições. E nesta tarde, nós vamos tentar falar de algumas dessas contradições. Vamos lá, então, por favor, Teles, volta lá para o índice. Esse é o nosso índice temático. Então nós vamos falar sobre a luz que as testemunhas de Jeová pregam. E que luz eles têm, né? Porque a luz da testemunha de Jeová não é bem uma luz, é um vagalume, pisca-pisca. Porque uma hora pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, vai, não vai, volta, fica, volta, fica. É uma religião complicada, é uma questão séria. É uma questão muito séria, tá? Eu quero dizer para vocês que aí na apostila de vocês, vocês têm um monte de contradições, todas documentadas. Todas documentadas. Aqui no Data Show, eu vou colocar algumas apenas. Volto a reiterar, quem trouxe pendrive, me procura no final da palestra, eu copio para você esse pendrive, você guarda, imprime na sua casa, e a hora que a testemunha de Jeová bater lá, você ofereça um xerox. Eu acho mais fácil ele pegar essa aqui. Porque qual tem sido a reação? Eles olham para essa revista e falam, não, essa aqui é Despertai. Aí um amigo nosso lá de Rio Preto falou, não, essa aqui é a Vigiai. Não, deixa eu ver. Eu posso levar uma? Aí o irmão respondeu, pode, se quiser mais de uma eu tenho aqui. E ele levou. Quer dizer, nem que seja por indignação para entender o que está acontecendo, ele vai levar. E a minha ideia era essa mesmo, pastor Aguinaldo Hélio. Nem que seja por indignação ele pegar para dar uma olhada. E aí bem no meio da revista, toda colorida e bem bonito, estão as contradições. A minha esperança é tentar impactá-los. Como o senhor escreveu no seu livro, e eu pretendo lê-lo com muito carinho e divulgar o seu livro, pastor Aguinaldo, as seitas são um campo abandonados pela igreja, gente. Eu estou cansado de ouvir o pastor Natanael Rinaldi repetir isso, e as pessoas, nós somos como Isaías, pastor Natanael Rinaldi. Clamamos no deserto, quem deu crédito à nossa pregação? Quantas vezes estamos clamando que as seitas precisam do amor de Deus, que eles são um campo a ser alcançado. A minha denominação, a Igreja Batista, e com muita propriedade, gasta milhões investindo em missionários na Amazônia, no meio indígena, e graças a Deus por isso, mas não gasta uma moeda, não entendem o que é apologética. O nosso diretor-geral, o pastor e doutor Valdo Romão, agora está entrando em contato comigo, nós estamos conversando, ele pegou um pouco dessas revistas, achou a ideia maravilhosa, e agora está começando a se interessar por missões diferentes, ou seja, missões urbanas, e está incluindo as seitas. Mas isso, quantos anos tem a denominação? Quanto tempo para acordar para isso? Sem contar que o grande, vamos dizer assim, apologista do século XX, Van Balen, era batista, e os batistas no Brasil ainda não acordaram para essa realidade, né? Precisamos despertar as pessoas. A pauta dessa nossa tarde será: que luz é que a testemunha de Jeová tem? Quando nos encontramos perturbados, o que devemos fazer? Quantas verdades existem? Aí nós vamos falar sobre o racismo, sobre Miguel, sobre o serviço militar, sobre a data do Armagedon, sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, sobre os transplantes de órgão, sobre a questão da vacina, sobre a cruz ou a estaca. Aliás, tem uma revista aí, falando sobre a questão da cruz, da estaca. Depois eu vou falar mais dessa revista, né? Uma revista apologética. Jesus adorado ou não, e nós vamos concluir, ok? Vamos lá, Teles. Primeira questão. No livro na Sentinela de 1 de agosto de 1982, é dito assim: sim, a vereda do justo é como a luz da outrora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Note que o brilho da luz sobre a vereda do justo é progressivo. Concordamos com esta verdade? Ou com esta assertiva? Ou com essa colocação?
Tecnicamente nós concordamos. A luz do justo vai brilhando a cada dia mais. O Novo Testamento é uma revelação progressiva do Velho Testamento. Nós não discordamos disso. Mas o grande problema das testemunhas de Jeová não é uma verdade que é acrescida de verdade, porque a verdade não se contradiz. Por exemplo, nós temos aqui, nesse momento aqui, uma coluna aqui de luz, de lâmpadas. Se nós ligarmos aqui essa coluna do meu lado esquerdo aqui, que está apagado por causa do data show, se nós ligarmos aqui essa coluna de luz aqui, do meu lado esquerdo, nós vamos ter o quê? Mais claridade. E as lâmpadas que serão acesas do meu lado esquerdo aqui, vão contradizer as lâmpadas do meu lado direito? De forma nenhuma. Elas vão se unir e fazer o que mais? Trazer muito mais luz. Então, uma verdade aliada a outra verdade, traz mais verdade. Agora, a grande problemática das TJs não é esse. Não é o Provérbios 4,18. Não é a interpretação que eles dão para Provérbios 4,18. É que a luz da testemunha de Jeová não é uma luz, é um pisca-pisca. Pode, não pode. Vai ressuscitar, não vai ressuscitar. Toma vacina, não toma vacina. Que organização é essa? Que luz é essa? Muda. Olha, e se você estudar a biografia das testemunhas de Jeová, os proclamadores do reino, não precisa ler outro livro. Não precisa nem ler o livro do pastor Ezequias Soares. Você pode ir lá na Sociedade, ver se você acha ainda, em algum sebo aí você deve encontrar. Aquele livro de capa verde, grosso, que tem a história da sociedade contada por eles mesmos. Está lá que Charles Taze Russell comemorava Natal, adorava Jesus, está lá. As claras. Está lá que ele fazia previsões baseadas na piramidologia, baseado em pirâmides totalmente esotéricos. Está lá que as testemunhas de Jeová comemoravam o Natal. Está lá que as testemunhas de Jeová comemoravam o aniversário. Está tudo lá. Que a esposa do Russell largou dele. Está tudo registrado ali. Falta a pessoa acordar. Eu me lembro que uma vez tinha uma testemunha de Jeová no meu bairro, e eu falei para ele: eu posso na tua casa levar algumas escrituras, alguns livros da sociedade para a gente conversar? Ele falou: pode. Catei uma caixa de livros que eu tenho em casa, fui até a casa dele, na garagem dele assim, eu estendi aqueles livros assim, coalhei a garagem dele, falei: olha, nesse Poderá Viver no Paraíso da Terra, fala que o pessoal de Sodoma e Gomorra vai ressuscitar. Na edição do outro, de 82, na de 83 fala que não vai. E foi mostrando as contradições. Eu tenho um livro lá do próprio Rutherford, escrito pelo Rutherford, o Vida, e outros livros do Rutherford, onde Jesus morreu na cruz. Depois o próprio Rutherford fala que Jesus morreu na estaca. Falei: e agora? Como é que fica? Ele anotou com muita propriedade, anotou tudo. Falei: como é que o senhor me explica isso? Eu vou pedir para o Betel me explicar sobre isso. Eu pessoalmente acho que deve ter sido algum erro de tradução. Eu olhei para ele e falei: nossa, mas isso não é um erro de tradução, isso são muitos erros de tradução. Anotou. De vez em quando eu encontro com ele, quando ele me vê, impressionante, pastor Aguinaldo, ele me vê, parece que está vendo o diabo. Ele foge, ele usa uma bengala porque ele tem um defeito numa perna, coitado. Ele é aposentado, esse senhor, mas apesar dele não poder andar e tudo mais, ele pega aquela pasta dele, com aquela bengala, com aquela perna doente, e vai mancotolando e pregando a mentira da sociedade, e vendendo as revistas da sociedade. Mas quando ele me vê, ele para até de mancar, ele sai correndo. Eu faço um milagre na vida dele, né? Ele me vê, ele sai andando assim, que nem um... Eu falo para minha esposa: olha lá o fulano, está fugindo. Ela fala: amor, deixa ele, porque coitado, você já deixou ele meio zonzo com aquela questão. E eles ficam ali. Então nós precisamos, irmãos, o apóstolo Paulo, e o Espírito de Deus me incomoda com isso, fala de fortalezas. Fortalezas. Quando o pastor Natanael Rinaldi vai pregar por um adepto de seita, quando o pastor Aguinaldo Hélio, quando nós estamos pregando por um adepto de seita, não é uma coisa comum, nós sentimos ali uma fortaleza. E essa fortaleza que a Bíblia fala, são prisões internas, emocionais, onde a pessoa está presa pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. E essa pessoa que nós estamos tentando levar ao Evangelho de Cristo para ele, é uma pessoa difícil.
porque ela está presa emocionalmente, sentimentalmente, por dentro. E é preciso de muita oração. Com relação a essas mudanças, Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz a palavra do Senhor: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra, mas disse Jesus, as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não se contradiz. A palavra do homem, a palavra da seita, sim, a palavra de Deus não. Próximo, Teles. Na revista Despertai, de 1970, página 8 e 9, olha o que eles dizem. Uma das razões é que as pessoas se sentem perturbadas com o que ocorre em suas igrejas. Sim, milhões de pessoas sentem-se abaladas de saber que as coisas que lhe foram ensinadas como sendo vitais para a salvação, são agora consideradas pela sua igreja como erradas. Já sentiu também desânimo ou até mesmo desespero por causa do que ocorre em sua igreja? É impressionante, né, pastor? Como eles são cínicos. Eu ia falar cara de pau, pastor, mas cínico cai muito bem também. É impressionante isso. O cinismo, a malandragem de falar uma coisa dessa. Eu me lembro que uma vez eu estava discutindo com um testemunho de Jeová. Ele falou assim: vai dizer que a sua igreja nunca mudou? Eu falei: o catecismo de Westminster faz 300, quase 350 anos e ainda não mudou. E a sua organização? Aí ele ficou quieto. Mas mudam diretamente a doutrina, e ainda tem a coragem, em outro texto eles falam assim, tem a coragem de falar assim: não, as mudanças não foram relevantes, são mudanças irrelevantes. Como mudanças irrelevantes? Charles Taze Russell, nós temos a Sentinela de 1903, ele adorava Jesus. Como é que pode uma mudança dessa ser irrelevante? Não é uma mudança relevante, é uma mudança plausível, que eles deveriam considerar. Próximo, por favor, Thales. No livro Poderá Viver no Paraíso da Terra, está escrito assim: não pode haver duas verdades, quando uma não concorda com outra, ou uma ou a outra é verdadeira, mas ambas não. Vocês concordam com isso? Eu também concordo. Poderá Viver no Paraíso da Terra, página 32. É impossível termos duas verdades, só podemos ter uma. Só podemos ter uma. Irmãos, e vou ser sincero com vocês, quando a gente consegue contundir alguém das testemunhas de Jeová, é maravilhoso. Outro dia, num feriado, bateram no meu portão. Uma senhora chamada Esther, guardei o nome dessa mulher até hoje. E eu tinha no outro dia dado um seminário sobre testemunho de Jeová. Meu carro estava carregado de livros, porque quando eu dou seminário lá, aqui eu viajo de ônibus, já carrego material para expor para vocês. Se eu carregar mais livro de seita, eu vou encher, vou parecer aquele baiano que vem da Bahia cheio de mala, né? Mas quando eu estou lá na região, eu encho meu carro de livros, eu levo os livros das seitas. Levo o livro das seitas. Essa senhora Esther bateu na minha porta e disse assim: bom dia, moço. Eu já gostei, porque ela me chamou de moço. E ela disse assim: a sua casa está aqui na minha anotação que era para ser pulada, mas Jeová Deus mandou bater nessa casa. Eu olhei para ela e falei assim: minha senhora, foi Jeová mesmo. Foi Jeová. Falei: mas antes da senhora começar a falar, eu quero combinar um negócio com a senhora. Ela falou: pois não. A senhora é muito educada, muito elegante, uma senhora de uns 50 anos de idade. Ela falou: pois não. Eu falei: eu vou deixar a senhora falar 15 minutos, depois a senhora deixa eu falar 15 minutos? Ela falou: tudo bem. E ela falou, aquela conversa da testemunha de Jeová, que Jesus mandou pregar de casa em casa, que o reino é de Jeová, que veio restaurar o nome de Jeová, etc, tal, terminou. Eu falei: agora posso? Deu os 15 minutos da senhora. Ela falou: pode. Catei a caixa de livros, enchi
a calçada de livros e comecei a falar para ela. Falei, olha aqui, a Testemunha de Jeová acreditava na cruz, agora não crê mais. E ainda fala que é idólatra quem crê na cruz. Charles Taze Russell adorava Jesus, agora não pode adorar mais. A Bíblia verde, a Bíblia de capa preta, aqui pode adorar, aqui não pode. A Trindade, isso, aquilo, pá. Quando eu terminei, a mulher estava chorando. Eu falei para ela assim, e não se esqueça, foi a senhora que me disse, Jeová mandou a senhora bater aqui. A mulher em prantos disse assim para mim, eu não vou me esquecer, moço. Eu dei uma revista Defesa da Fé para ela, dei alguns livros para ela, algumas apostilas, dei um cartão meu para ela. Aquela mulher pegou a filha dela chorando, abraçou o material, mas ela estava chorando, pastor Natanael, em soluços. Parecia que ela tinha descoberto um adultério. Ela estava chorando em soluços, de prantear, de molhar mesmo a blusa, de tanto que ela chorava. E ela foi-se. Passou exatamente 5 dias. 3 senhores bateram na minha casa. Bom dia, somos das Testemunhas de Jeová. Falei, pois não, viemos falar do reino de Jeová para o senhor. Tentei fazer a mesma coisa. Toparam, aceitaram, 15 minutos. Falaram 15 minutos. Quando eu fui fazer minha parte, cheguei lá com os livros. Foi esse aqui que quis enganar a Esther, é um cão de um apóstata, conosco não, e ó. Eram os anciãos do salão. Aí não me deram meus 15 minutos, me roubaram meus 15 minutos. Sabe o que eu fiz? Não fiquei sem meus 15 minutos. Eles foram na rua e eu atrás gritando, Charles Taze Russell morreu adorando Jesus, e eu atrás gritando. E um falava para o outro, vamos embora que esse cara é louco. E eu, Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. E eu fui atrás deles. Eu sei que quando eu estava porque o meu quarteirão a minha rua é de um quarteirão só. Quando eu estava em casa, eles não batiam lá, eles davam uma olhada, ver se eu estava por lá, porque se eu saísse do portão, eles vazavam da rua. Os meus vizinhos me perguntavam assim para mim, por que as Testemunhas de Jeová não gostam do senhor? Aí eu falei, olha, porque eu digo a verdade, eles não gostam da verdade. Mas nós precisamos tentar contundi-los com a verdade. Próximo, Thales. Racismo. Bom, o racismo é uma problemática que nos Estados Unidos pegou todas as seitas, inclusive até mesmo igrejas. Isso aí a gente sabe. A senhora Ellen Gold White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chegou a falar que os negros é uma mistura de cruzamento de homens com bestas feras. Verdade. Verdade. Né? Para os mormons, os negros viraram gente em 1972. Até 1972, os negros não eram gente. Isso é fato. Nós temos um artigo escrito pelo professor Paulo Cristiano, chamado Os Racistas de Cristo, lá no site do CACP. Um texto maravilhoso, que ele coloca todas essas coisas, uma pesquisa muito boa que ele fez, sobre essa questão do racismo no meio da seita. As Testemunhas de Jeová, em 1928, dizia que os negros têm capacidade mental inferior ao branco. Em 1982, olha que demorou muito tempo, hein? Eles descobriram que o negro tem inteligência igual aos brancos. Está na Despertai de 22/4/82. Ou seja, quantos anos passaram aí? 50 anos? Quase 50 anos? Um pouco mais? Quase 50 anos. Demorou para eles descobrirem que os negros pensam tanto quanto os brancos. Aliás, eu até estava dizendo para uma irmã hoje, né? Que eu perguntei a idade dela, como é que chama? A Ana, né? A sua cozinheira, pastor Natanael. Como é que ela chama? Aninha? Noêmia. A irmã Noêmia. E ela falou que tem quase 50 anos, eu fiquei surpreso. Falei, meu Deus do céu, quer dizer, a pessoa negra que eu saiba é mais forte. Diga a Hitler, nas Olimpíadas que ele promoveu, teve um corredor norte-americano negro que venceu todas as corridas. O Hitler ficou indignado. Então, até onde a ciência já provou, o negro é tão saudável, é tão perfeito, é tão humano, é tão inteligente, é tão sábio, e a própria Bíblia diz isso. Para Deus somos todos iguais. Só há uma raça no planeta, e a ciência agora, depois de muitos anos, foi corroborar com a Bíblia. Só há um povo na terra
que é o ser humano. Muito bem, próxima. Aí o nosso amigo, o arcanjo Miguel, sentado ali naquele precipício, num dilema: eu sou ou não sou? O arcanjo Miguel, ele vive essa crise de identidade, já faz algumas décadas, né? Ele não sabe se ele é Jesus, se ele é só um anjo, se ele é Deus, se ele é um semideus. O arcanjo Miguel vive em crise de consciência. Então na The Watchtower, ou na Sentinela de novembro de 79, dizia que Jesus não é o arcanjo Miguel. No Poderá Viver no Paraíso da Terra, na página 21, está escrito: Jesus é o arcanjo Miguel. Então veja, isso aí não é uma coisa irrelevante, é outra coisa. As testemunhas de Jeová dizem que segue a Bíblia segundo Charles Taze Russell. Ora, Charles Taze Russell acreditava e morreu acreditando, por exemplo, que Jesus não era o arcanjo Miguel. Como é que as atuais testemunhas de Jeová acreditam então ser o arcanjo Miguel Jesus? Não faz sentido. É uma contradição latente. Próximo, por favor. Serviço militar. Dizia a Sentinela de 1 de agosto de 1898: não existe na Bíblia nenhum mandamento que proíba o serviço militar. Seja Deus verdadeiro, página 228. O serviço militar não deve ser praticado pelas testemunhas de Jeová. Horas. Eu disse hoje na rádio, e até o pastor Natanael Rinaldi me exortou, dizendo: pastor, é uma palavra forte. Mas para mim, as testemunhas de Jeová é uma sociedade terrorista. Porque ela faz um terrorismo, pastor Natanael Rinaldi Filho, na cabeça da pessoa. A pessoa não pode votar. A pessoa não pode servir o seu país no serviço militar. A pessoa não pode participar da sociedade. Não pode do aniversário de um filho, de um sobrinho. Eles separam as pessoas. Então as testemunhas de Jeová é uma seita segregacionista, que divide a sociedade, que separa as pessoas. E a Bíblia fala, né? Eu acho lindo a oração de Cristo. Ele fala assim: roga ao Pai por estes, em João 15, não que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Jesus não quer que nós estejamos fora da sociedade. Ele quer que nós sejamos o sal, fora do saleiro e no meio da sociedade. Isso é maravilhoso. Então, totalmente diferente do que ensina a sociedade. Bom, aí está o Armagedon, né? Eu tenho uma foto lá em casa, pastor Natanael, do senhor com o tapume, com sanduíche. Lembra quando o senhor botava o sanduíche? Com essa placa aí: Armagedon, quando? Está lá o pastor Natanael Rinaldi, em frente do Salão do Reino, com o sanduíche, né? 1914, 1918, 1920, 26, 75. Inclusive, eu tenho um DVD aí, um documentário sobre o Armagedon em 1975. Imperdível, o melhor documentário que existe em língua portuguesa. Eu tenho aí para você, depois, se você quiser adquirir. Eu costumo dizer que uma hora eles devem acertar, né? Porque está parecendo um jogador de loteria. Eles vivem jogando na loteria. Quando vai ser o Armagedon? Agora já estão jogando o Armagedon para 2035, né? Eu até costumo brincar: um dia, quem sabe, eles vão acabar acertando. Eu só não sei se eles vão ser arrebatados, mas que vão ficar para o Armagedon, provavelmente, né? É lamentável isso. Isso aí é uma brincadeira. Olha, gente, nesse DVD que eu tenho aí, pessoas dão depoimento. Eu até deveria ter recortado um depoimento e colocado aí. Pessoas que não tiveram filhos por causa desse Armagedon em 75. Pessoas que venderam tudo que tinha. Pessoas que quase deixou seu parente morrer por causa desse fim que aconteceria em 75. Isso não pode ser deixado para trás. Isso não pode ser deixado para trás. Próximo, por favor. Os habitantes de Sodoma e Gomorra. Esse aí é o mais confuso. Porque olha para mim aqui. A testemunha de Jeová tem uma doutrina. Eles ensinam que todo mundo um dia vai ressuscitar, com exceção de um grupo de pessoas, que é esses habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, por exemplo, eu e você que não somos testemunhas de Jeová, nós vamos ter uma chance no milênio. Até o senhor, viu, pastor Natanael Rinaldi? Nós vamos ter uma chance. Agora, quando a pessoa é muito ímpia, então eles não sabem se vai ou não vai ressuscitar. No Poderá Viver no Paraíso da Terra, página 179, edição de 82, está escrito assim:
podemos esperar que algumas delas sejam ressuscitadas. No mesmo livro, na página 179, da edição de 89, é o mesmo livro, Poderá Viver no Paraíso da Terra, diz assim: não vão ressuscitar. As Escrituras indicam que não. As Escrituras indicam que não. Então, em 82 ia. Na edição de 83, não vai mais, né? Agora, o que a Bíblia realmente ensina, é o livreto atual que eles usam para discipular as pessoas, diz o seguinte: eles também serão ressuscitados durante o período de 1000 anos, ou seja, vai ressuscitar de novo. É aquilo que eu disse, que luz progressiva é essa? Não é luz progressiva, apaga, acende, é pisca-pisca, não é luz progressiva. Eles poderiam até dizer assim: olha, os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ressuscitar, e o pastor Natanael Rinaldi também. Aí seria uma luz progressiva, porque ele acrescentou uma verdade à outra verdade, né? Tecnicamente. Não, os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ressuscitar. Não vão, vão. Isso é coisa séria. Próximo, por favor. Transplantes. Estou terminando. Eu me lembro que eu estava no dentista. E eu até gosto de contar essas minhas experiências, porque eu vivo isso. Eu sou um evangelista de seitas. E eu estou lá no meu dentista, viu, pastor Natanael Rinaldi Filho? Eu estou lá no meu dentista. Não é o seu escritório que eu fui, não, o seu consultório, não, viu? Mas eu estava lá no meu dentista. Na mesinha do meu dentista tinha uma Despertai. E eu catei. Estou lá lendo. Daí um pouco senta uma mocinha do meu lado. Bom dia. Falei, bom dia. E continuei lendo. Ela falou assim para mim: o senhor também é do Salão do Reino? Falei, não, mas eu gosto de ler a literatura da sociedade. Ah, que bom. Eu falei, você é de lá? Ela falou, sou sim, senhor. Foi ela que tinha deixado ali. Aí eu falei assim: posso te fazer uma pergunta? Ela falou, claro, estou às suas ordens. Falei, na sua organização, se eu quiser doar meu coração, doar um órgão meu, eu posso? Uma pessoa, depois que eu morrer? Claro que pode. Isso é uma decisão sua, senhor. Ah, eu falei, tá, muito obrigado, viu? Continuei lendo. Passou uns 2, 3 minutos, eu voltei para ela e falei assim, é o checkmate. Eu voltei para ela e falei assim, escuta, minha filha, doar sangue não pode, é pecado, não é? Ah, claro que é, doação de sangue não pode. Eu falei, então só você me explica uma coisa. Como é então que eu recebo um transplante de um fígado, que é 60% de sangue coagulado, de um morto, eu recebo a doação desse fígado, como é que fica? Eu estou recebendo o sangue dele. Eu recebo um coração, por exemplo, a pessoa acabou de morrer, tira o coração dela para pôr em mim. O médico não vai pegar uma mangueira de ar e fazer assim no coração, para secar o coração. Ele vem cheio de sangue. Eu fiz desse jeito. Ele vem cheio de sangue. E ele vem, bota assim num saco plástico, porque eu já vi fazer, eu já vi um Globo Repórter sobre isso. Eles vêm, o médico tira e já coloca no peito do indivíduo. Inclusive por causa dessas porções de sangue, por causa do tecido ser diferente, tem que tomar remédio para rejeição. Inclusive eu fiz questão de entrevistar um médico cardiologista em Rio Preto sobre isso. Ele me explicou que realmente vem com frações de sangue do falecido, do doador. Eu disse, como é que faz então? Ela falou assim, por gentileza, o seu nome completo, seu endereço, a que dia eu posso visitar o senhor? Eu falei, qualquer dia, assim, assim. Ah, tá. Ela anotou todos os meus dados, telefone e tudo. Faz 5 anos. Até hoje ela não voltou. Ou seja, não teve resposta. Então, a evangelização de seita, eu me lembro que o Dalton falou uma coisa muito interessante aqui, numa palestra que ele deu sobre adventismo. Às vezes, uma pequena conclusão de raciocínio, você liberta o adepto da seita. Você liberta. Essas contradições, elas são boas para você saber, para você na hora de dialogar, usar isso no momento estratégico. Você guarda, a hora que ele falar, você dá o checkmate. Porque na verdade é um jogo de intenções. É igual um debate político, né? Hoje nós estamos na época de eleições, aí tem os debates políticos, né? Quando um político dá um checkmate no outro candidato, toda a plateia fica do lado do candidato que venceu o debate político.
Quando você está discutindo sobre seita com alguém, é um debate. E você tem que seguir as regras de um debate. Delimite o tempo, certo? Delimite o assunto, para você não deixar a pessoa escapar. Porque a testemunha de Jeová, quando você mostra a contradição, ele tenta escapar. Não deixe ele escapar. Fique na mesma tecla, até ele ceder. Entendeu? Então aí, olha, em 1967, falou que o transplante era pecado. Era como comer carne humana, era canibalismo. Eles falam isso na Sentinela de 15/11/67 em inglês. Hoje, na Sentinela de 1/9/1980, página 31, diz assim: não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. É um assunto de decisão pessoal. Você pode receber tecidos humanos. Ou seja, qual é a diferença de receber doação de sangue? Se eu posso receber um tecido humano. Então essa informação é preciosíssima no momento de um debate. Próximo, por favor. Aqui a questão das vacinas. E essa é uma questão muito séria. Por quê? Porque até 1929, não havia proibição. Olha que interessante. Até 1929, a Sociedade Torre de Vigia não tinha emitido nenhuma proibição de vacina. Na Idade de Ouro, que é uma revista que eles tinham, de 5/1/29, eles vão dizer o seguinte: a vacina é uma violação direta do pacto eterno de Deus. Então proíbe-se a vacina. Em 1952, eles dizem assim: deve ser decidido pelo próprio indivíduo. O quê? A questão das vacinas. Então na Sentinela de 15/2/52, a vacina é liberada. Ou seja, por 30 anos... 20 anos, pessoas não foram vacinadas, crianças ficaram paralíticas por causa disso, crianças vieram a óbito. Eu pergunto para vocês, não é uma religião criminosa? Pensem um pouco, eles têm orgulho de falar que crianças, tem uma revista de 94, uma Sentinela, uma Despertai de 94, eu tenho ela aqui no computador. Eles contam o testemunho de crianças, acho que mais de 20 crianças, que foram mortas porque não aceitaram a transfusão de sangue. Isso não é uma religião criminosa? Não é só uma seita. Não, é mais do que uma seita. É uma instituição que pode ser nociva à sociedade de tal ponto que pode destruir a vida das pessoas. Meu desejo, pastor Natanael, não era ter feito 20 mil dessa revista. Era ter feito 1 milhão. Se a minha mulher tivesse deixado, eu vendia o carro. É que ela não deixou. Verdade, eu faria. Pergunta para ela, para vocês verem. Eu venderia o carro. É que a minha mulher quase puxou meu tapete lá em casa, né? E aí apologista largado da mulher não vira, né? Aí não tem jeito. Aliás, aproveitando o ensejo, tem muitos pseudos apologistas por aí, viu? Muito pseudos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O apologista tem que ter, acima de tudo, uma vida de testemunho reto. De testemunho reto. Mas voltando à questão, se eu pudesse, eu faria 1 milhão. Eu faria 10 milhões. Eu faria uma para cada brasileiro. E eu distribuiria. Eu já distribuí até agora, gratuitamente, sem um tostão, 5 mil revistas dessas. 5 mil os irmãos ofertaram, mas 5 mil... eu recebi, eu dei gratuitamente dessa revista. E eu sei que Deus vai honrar e vai nos abençoar com isso. Por fim, cruza o estaca. Está vendo ali, ó, o livro Vida, do Rutherford, página 231, está lá Jesus na estaca, né? Depois, milhões que agora vivem, olha lá, está lá Jesus na cruz também. E hoje, no livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, está lá Jesus na estaca. Quer dizer, uma hora Jesus está na estaca, outra hora Jesus está na cruz. Não é correto uma coisa dessa. E outra coisa, irmãos, eu sou professor de história. Não existe jeito de falar que Jesus foi estaqueado. Jesus foi crucificado. Vocês já assistiram aquele filme Ben-Hur? Então, assista o filme Ben-Hur. Lá mostra como é que os romanos, tem documentos, matavam os seus revoltados, aqueles que se revoltavam contra eles. Tem outro filme além de Ben-Hur, Spartacus. Já assistiram Spartacus? Roma crucificou em um único dia 6.000 pessoas.
Então Roma não estaqueava ninguém, Roma crucificava. E a Bíblia é muito clara, né? Em João capítulo 20, 25, na tradução do Novo Mundo, está escrito assim: Tomé fala, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos ou cravos. Ora, mas se eu morrer assim, quantos cravos tem nas minhas mãos? Um. Se eu morrer assim, tem quantos? 2. Então Jesus, a própria tradução do Novo Mundo, fala que tem 2 cravos, 2 pregos. Então Jesus morreu crucificado. Agora, vamos pensar um pouquinho. Teologicamente faz diferença? Se Jesus morreu estaqueado ou crucificado, o importante é que ele morreu pelos nossos pecados, não é verdade? Qual é a relevância disso? Mas eles fazem toda uma... Eu tenho uma Despertai lá, que eles dizem que quem acredita que Jesus morreu crucificado é pagão e ímpio. Eles falam isso. Quem acredita que Jesus morreu numa cruz é pagão e ímpio. Então o Charles Taze era pagão e ímpio. Então o Rutherford era pagão e ímpio, porque eles acreditavam que Jesus morreu numa cruz. Eu tenho aí a evidência, o documento. Muito bem. Em Hebreus capítulo 6, próximo, Thales. Hebreus 1,6, a tradução verde do Novo Mundo, da edição de 67. Em Hebreus 1,6, quando fala de Jesus, diz que Jesus se prestava homenagem a ele. Na tradução do Novo Mundo de 86, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Na de 67, adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Na de 86, lhe prestem homenagem. Podemos prestar homenagem ao pastor da igreja? Sim ou não? Quando o pastor Natanael Rinaldi Filho, que é o pastor presidente da igreja, faz aniversário, vocês fazem um culto de homenagem? É bíblico? Claro que é. Tem que fazer um cultão. Porque é uma honra para o pastor e para nós, é para a igreja abençoar a vida do pastor, que nos abençoa espiritualmente. Agora, alguém aqui vai adorar o pastor da igreja? Não, porque é diferente. Adorar é uma coisa, prestar homenagem é outra. Mas a tradução do Novo Mundo acha que é sinônimo, porque na edição de 67 Jesus era adorado, na edição de 86 prestava-se homenagem. Próximo, concluindo. Vai para o último, Teles, o último conclusão, mais um. A questão é: estamos dispostos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Essa é a pergunta.